Oi, Luciana, tudo bem? Bom dia, bom dia. Minha querida revista Fórum, que orgulho, gente, que orgulho de jornalismo, né? A gente tem que supervalorizar e, e vai ficando cada vez mais claro o nicho. Quando eles nos chamam de simpático, eles estão se chamando de antipáticos, né? Pois é, sabe? Eles são os Comprometimento zero com a notícia. Gente, e a gente vai ficando orgulhosa, né? Olha só, a revista Fórum. Luciana, como é que foi essa Parabéns ida? para vocês, tá? Obrigado, Parabéns. querida. Parabéns, Parabéns para Ricardo. Vai, você parabéns. parabéns a você que Obrigada, Lu. vale por esse lugar que se ocupa de divulgadora científica, né, de um tema tão crucial para a humanidade. Como é que foi e para o planeta todo? Como foi sua viagem para Nova Zelândia? Ai, gente, olha, é tão difícil, viu? Uma viagem muito longa. Vixe, cheguei zoada lá, 16 horas para frente. Então, assim, você chega lá amanhã, sabe? Você está sempre no amanhã, o povo aqui ainda está no ontem. E é doido, fazer a conta 16 horas para trás era muito doido. Aí o Ana povo me Prece ligava sabe o que no é meio da isso, viu, noite. Luciana? Hã? Ana Prece sabe o que é isso porque teve um pouquinho antes de você na Nova Zelândia, ela teve lá na China. Ai, China, gente. um A, pouco a menos. China é exatamente, né? Embaixo. É, Muito legal. aqueles lados. A gente fica bem bagunçado. Nossa, uma vez eu estava num evento em Jeju, que é na Coreia do Sul, e chegou um tornado, gente. É uma experiência assim muito chocante. Eu estava no hotel no sexto andar e tudo chacoalhava e eu fiquei morrendo de medo daquele negócio ruir. Aí desci e fiquei ali na recepção e a porta do hotel abria, fechava. Aí eu fui lá fechar, o cara falava coreano. Eu só entendi ele, não, não, não. Acho que é porque esse negócio começa a cair, você tem que correr para fora, né? E eu fiquei lá na portaria, esperando passar o tufão, gente. Pois é. A Agora gente, a tem a gente. vontade em Santa Catarina, vamos mostrar daqui a pouquinho. Vamos Rio falar Grande sobre do essa Sul, agora questão? Santa Catarina. Pois é. Por sinal, ontem a melhor coisa sobre a eleição do Milei, do ponto de vista irônico, foi essa história, né? Que a vitória do Milei se deu devido aos jovens argentinos que vão passar verão em Santa Catarina, né? São muitos verões, né, para trás. Muitos verões lá com a fascistada em Santa Catarina. Pois bem, ontem o Fórum Café deu em primeira mão na mídia brasileira, aqui logo cedo, esta notícia, né? Que a temperatura diária global ficou pela primeira vez na história 2 graus acima da era pré-industrial. O recorde foi registrado na sexta-feira, segundo o Copérnicos, que é um observatório europeu, e foi confirmado, aconteceu novamente no sábado, né? Então tá aqui, tá pequenininho, mas eu vou mostrar daqui a pouco grande. Aí tá, lá embaixo, vê, tem uma setinha zero. Zero é o padrão, então, da temperatura, então, da era pré-industrial, então, deste período que na verdade, inclusive, aqui até do início da era industrial, estamos falando. Bem lá embaixo, zero é o período 1850 a 1902. Então, vocês veem que ali é o zero. E aí a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo ao longo da era industrial, do capitalismo. E o que aconteceu agora? Vocês veem que ali, então, a partir dos anos 90, 2000, aquela cor que era azul começa a ficar alaranjada, e esta curva que se destaca agora é a curva de 2020. Essa curva, esse gráfico em linha preta, ou azul escura, como queiram, é o de 2023. Veja como ele se destaca completamente, inclusive em relação aos 2 anos passados, né? 2020, 2021 e 2022. E aí, no sábado, a temperatura média global do ar no planeta ficou 2,07 graus acima da base de 1850 a 1902 e no sábado 2,06. Aqui no Brasil,
nós estamos sentindo esse reflexo nessa onda de calor brutal de novembro, que vai voltar em dezembro. Então, no domingo, 44,8 graus, o município de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, recorde de calor no país, 44,8 graus. Vamos diferenciar a temperatura de sensação térmica, né? A gente tem tido sensação térmica, provavelmente lá também, superior a 50 graus. Às vezes, chegou no Rio de Janeiro semana passada, 58, mas é a sensação térmica, não a temperatura. Nós mostramos ontem esta insanidade. Esse aqui é o Instituto Internacional de Energia, com o seu relatório de agora, de outubro, desse mês de outubro, dizendo que nesta insanidade, com o planeta colapsando, a produção mundial de petróleo aumentou 270 mil barris por dia em setembro, impulsionada pelo crescimento não OPEP, ou seja, os países que estão fora da OPEP. A produção mundial vai aumentar 1,5 milhões de barris dia em 2023 e 1,7 milhões de barril dia em 2024, atingindo novos máximos históricos. É uma coisa assim, são genocidas, né? São genocidas, é um planeta suicidário. E aqui no Brasil a mesma coisa. Ontem o presidente da Petrobras comemorando os recordes de produção de petróleo aqui no Brasil. Temos alcançado recordes tanto na produção de petróleo e gás, como no refino e comercialização de petróleo. Resultado está aí, né? Resultado está na temperatura global, resultado no efeito estufa. Nós tivemos ontem o maior nível desde a histórica enchente de 1941, 3,3 metros acima do nível normal do Rio Guaíba, Porto Alegre, debaixo da água. E aqui você falou do tornado, né? Então, Santa Catarina teve só no mês de novembro 5 tornados. 5 tornados é o que está acontecendo no mundo e no Brasil. A única boa notícia é que choveu no Pantanal, e com a chuva no Pantanal, finalmente foram zerados os focos de incêndio. 2023 é a maior área queimada do Pantanal na história. Foram dramáticos os momentos do incêndio. Luciana, isso foi o que a gente basicamente mostrou ontem, com essas notícias de hoje de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Pantanal. Queremos te ouvir. Olha, é muito difícil, né, a gente assistir que, apesar da ciência estar aí trazendo as notícias, né, nós já temos 6 relatórios do IPCC, fora o de 1,5 grau, que foi sobre o compromisso mundial para a gente manter as mudanças climáticas numa condição lidável pela humanidade, e a gente já está vendo que não vai ser possível, né? Então, assim, é muito triste a gente assistir a humanidade, sabe, caminhando para o colapso, né? Para o colapso, para mortes coletivas, para, sabe, uma catástrofe atrás da outra. É triste você assistir isso. E as pessoas te escutam, mas em seguida, oba, ganhei dinheiro com as minhas ações da Petrobras, né? O Brasil falando em defender a Amazônia, mas a Amazônia está queimando, o Pantanal está queimando, né? O Cerrado está queimando, e aí? Né? A gente tem toda uma expectativa de que a coisa vai ser diferente, mas como ser diferente se dentro desse governo também está lá o bolsonarismo no Ministério das Minas e Energia, no Ministério da Agricultura, né? E em outros ministérios também, que é justamente a turma que está aí botando fogo no planeta. Né? Então, assim, é muito frustrante porque a gente tem urgência de mudança de rumo, né? Mauro, coloca os slides que eu preparei, que eu queria usar isso como argumento, né? Olha, isso daqui, gente, é as emissões de CO2, né, que vêm de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são, principalmente, em primeiro lugar, carvão, em segundo lugar, petróleo, em terceiro lugar, o que a gente chama de gás natural, mas é o gás metano fóssil. Esse nome natural aí é problemático, né? Ele é natural só lá embaixo. E aí a gente vê que as únicas vezes que a humanidade reduziu, né, as emissões
foi em crise. Não foi por por sabedoria, não foi porque, olha, vamos cuidar do futuro da humanidade, vamos cuidar, né, desse planeta para as futuras gerações. Não, foram crises, né? A última foi a Covid, a anterior foi a crise de 2008, que foi uma crise financeira. Então, com menos dinheiro, o consumo de energia fica menor. Então, você queima menos petróleo. Né? E a gente tem todo ano, a WMO é a Organização Mundial de Meteorologia. Esse é um boletim da concentração média, juntando todas as estações do mundo inteiro, né, de gases. Então, faz-se a média do CO2 no mundo inteiro, do metano, do N2O. Né? Pode passar, Mauro. Vai para o próximo slide. Vamos lá. Aí, olha, aí vocês veem, gente, desde 1985, essa é a média mundial. No quadradinho de cima, do lado esquerdo, vocês estão vendo a concentração do CO2 subindo, subindo, subindo. E, olha, a partir de mais ou menos 2010, vocês veem que dá, assim, uma inclinadinha para cima? Subindo mais ainda, mais rápido ainda. No quadro da direita. Para mim, talvez... Eu que eu estou olhando de frente à tela, isso, à direita. Obrigada, Mauro. Então, tá, o dióxido de carbono, né? E embaixo é a taxa de crescimento anual. Veja como ela está inclinada, cada vez ela é maior. Né? A gente começou a trabalhar, nós começamos a medir gases de efeito estufa na Amazônia no ano de 2004, né? E ali vocês veem qual era a taxa estava perto de 2, um pouco abaixo de 2, um pouco acima de 2. Mas vocês estão vendo que já teve mês, né, que ela subiu mais do que 3, olha, foi em torno de 3,3, né? Você vê parte por milhão por ano, né? Então a gente vai fazendo uma média por mês, e aí vocês estão vendo que a coisa está ficando cada vez pior. Né? Esse períodozinho menor foi por conta da Covid, mas acabou a Covid, crescendo de novo. E aí, do lado esquerdo, você olha, é metano. Metano, gente, num cenário de 100 anos, ele é 28 vezes mais aquecedor que o CO2. Num cenário de 20 anos, ele é 84 vezes mais aquecedor. Agora, olha, de 2005 para agora, a taxa de crescimento do metano está explodindo. Está em 15, 16, 17 partes por bilhão por ano. Isso vem principalmente de lixo. Tá? Então, assim, isso é importantíssimo. A gente precisa ter campanhas, né? Cadê aquela figura que seria o... Como é que é? Me lembra aqui que a Marina tinha proposto para o Lula, que ia ser uma figura que ia transitar entre todos os ministérios para dar o direcionamento. Né? Autoridade ambiental. Cadê? Cadê? A gente vê Ministério das Minas e Energias pressionando para o Brasil aumentar as emissões. A Marina tinha sido uma promessa de campanha até a autoridade ambiental, não rolou. Não rolou. Exato. O Ministério da Agricultura... Um segundo. Porque a Ana tem uma breaking news aqui, tem uma notícia importante e urgente para nós. Não, a gente pode ter depois, a gente pode falar depois. Pode ser que esteja aí em vias de ser anunciado um acordo sobre os reféns, né, de Gaza, um acordo costurado pelo Catar. E aí a gente vai ficar alerta aqui nas próximas horas, pode sair notícia desse acordo. Legal, boa notícia. Muito bom. Se isso representar a parar a guerra, né? Impossibilidade de cessar-fogo. Não parar o massacre, né? Isso. Tem uma pergunta sobre esse gráfico, gente, aqui do Fernandão. Mas eu estava falando, Rebeca, rapidinho. Quando eu abri a boca para falar, era sobre o John Kerry, né, lá dos Estados Unidos, porque a Marina não era para ser uma figura tipo o John Kerry, né, uma autoridade do clima, e acabou não se realizando isso. Por que será, né? Ela está meio sumida, está meio fora de cena. Eu também sinto Será que ela está bem de saúde, Ana? Você tem alguma notícia?
pelo que a gente sabe aqui, sim, trabalhando no Ministério. Mas ela tem a saúde frágil, né? Ela tem a saúde frágil. Mas, Rebeca, eu te cortei, continue. Não, imagina, vou trazer o comentário do Fernandão, e aí a Lu retoma. Ele diz, por esse gráfico, a temperatura vai aumentando aos poucos e agora deu um salto. Isso é prenúncio de uma mudança climática radical, Luciana? Então, estamos achando que sim, né? Estamos achando que sim. Isso daqui é a temperatura média do globo todinho, né? Lá nos meus slides, Mauro, eu botei, porque assim, gente, quando a gente fala isso, não é que está essa temperatura no mundo inteiro. Ela é a temperatura calculada no planeta inteiro, onde ela dá a média de 2. Aqui é a temperatura na superfície do oceano, olha, do 60 sul... Aquele gráfico anterior, então, era a temperatura média no ambiente, no ar. Aqui no ambiente. Oceano. Depois eu tenho a figura que pega tudo. E esta aqui é no oceano. Olha só, no oceano a situação está pior do que na atmosfera, gente. Quando você olha, a primeira linhazinha é 1981. E aí você tem, ao longo do ano, a temperatura. Vocês estão vendo que todo ano sobe um pouquinho. A cada parte do ano ela está um pouco mais alta, um pouco mais baixa, e aí ela lentamente está subindo. O que está deixando a gente extremamente preocupado é que ela descolou. Olha, a partir de abril, como ela mudou completamente o padrão. Ela está lá em cima. Não é porque tem o El Niño. Não, é um processo no oceano todo. A intensificação do El Niño é resultado de todo esse processo e não é só o El Niño que está sendo um fenômeno. Vai para o próximo, Mauro. Então é uma conversa fiada essa que a gente fica vendo aí na mídia, inclusive patrocinada, de que não, tudo é culpa do El Niño. Não, o El Niño também, a força do El Niño é consequência desse cenário global. Você tá dizendo que é o contrário do que o pessoal está dizendo. Porque a sensação que dá quando a gente lê a mídia é assim, então quando o El Niño passar, tudo volta ao normal. Não é isso? Essa é assim, o problema é o que você diz e o que o jornalista entende, né? Existe uma dificuldade, vira e mexe, colocam na minha boca coisas que o jornalista não entendeu direito que eu disse, né? E isso é uma dificuldade que se tem. Olha, aqui vocês têm um mapa de anomalia. O que é anomalia? Tem a média de 1971 a 2000. Isso é 30 anos de média. Em cada pontinho de 1 grau por 1 grau nessa imensidão do oceano. E aí você pega a temperatura atual e subtrai essa média. Então, vocês vão ver para o lado do vermelho, temperaturas acima, até 10 graus, e para o lado do azul, temperaturas abaixo, até menos 10 graus. Então, dá uma olhada. No Oceano Pacífico, que chega lá no Equador, no Peru, e um pouco ali na Colômbia, é o El Niño. Né? O El Niño é o aquecimento dessa faixa do Oceano Pacífico, que por aí esquentar, ele muda a circulação atmosférica e chega mais ar seco sobre a Amazônia, e aí evita chuva. Então, anos de El Niño, a Amazônia passa por isso. Quando eu comecei a trabalhar na Amazônia, a gente observava El Niño a cada 5 anos, né? E, eventualmente, tinha um El Niño mais forte. Então, por exemplo, 2005 foi um El Niño relativamente forte, causou uma seca muito considerável na Amazônia. Depois a gente teve 2010, e aí, dá uma olhada aqui no Oceano Atlântico, né? Entre Brasil e África, e aí você vai subindo, você vai vendo que acima do Equador tem muito vermelho. Isso é uma anomalia de temperatura do Oceano Atlântico Norte, que também traz menos chuva para a Amazônia, também traz essa seca. Então, nós temos 2 fenômenos no oceano atuando sobre a Amazônia. Mas você olha, né? Olha lá o Oceano Índico, olha ali o Pacífico para o lado, né, da Ásia, também está quente. Se a gente for correndo,
né? Naquela imagem anterior, você pega o cursor, você vai indo em outras fases do ano, a partir de abril, aonde você colocar o cursor nessa linha em cima, ele te mostra aquele mapa embaixo, né? E a gente vai vendo como é que estava a cada dia essa distribuição de temperatura no oceano. Então, veja, nós temos 2 fenômenos atuando sobre a Amazônia, deixando a Amazônia mais seca. Só que nós temos um problema base, de fundo. A Amazônia vem sido destruída pelo agronegócio, né? Desde que teve o golpe na Dilma, assumiu o Temer, a gente já viu o desmatamento crescendo. A hora que Bolsonaro... Em 2012, o agronegócio já foi para o Congresso Nacional, entrou no governo Dilma e fez a reforma do Código Florestal. Foi a primeira quebra, porque até 2012, a cada ano que passava, tinha menos desmatamento na Amazônia. 2012, nosso ex-colega do campo progressista, Aldo Rebelo, foi o trator que botou essa reforma do Código Florestal para cima da Amazônia, para cima do meio ambiente, onde se perdoou os crimes ambientais e se deu mais 20 anos para todo mundo que tinha cometido crime na Amazônia se adequar. É a mensagem da impunidade. A partir daí, o e nem anistia para militar, né? Igual anistia para militar. Dá anistia para militar, dá anistia para essa turma do agronegócio, que eles entendem, podemos continuar cometendo crime, né? Não, e qual é o problema? O problema é o seguinte, esses caras roubam terras públicas, fizeram aquele absurdo daquela CPI da invasão das terras para o MST, quando são eles os invasores de terras. Eles entram em terras públicas, terras nossas, eles nos roubam. Eles são os invasores, eles entram, desmatam tudo, tiram todas as madeiras de valor, exportam, né? Exportam essas madeiras, antigamente clandestinamente. Na época do Ricardo Salles liberou geral, né? Disse que não precisava mais ter licença do IBAMA para vender as árvores de 3, 4, 5 séculos na Amazônia, né? E aumentou 700% a exportação da madeira bruta da Amazônia. Olha, aqui nós estamos vendo o mundo inteiro, né? Você vê de janeiro a dezembro, as médias no mundo inteiro, e você tem, em letra mais grossa, o último ano. Veja como, pegando a temperatura do ar, e aí é uma medida 2 metros acima do solo. Veja, então, aqui a gente tinha visto o gráfico da temperatura do oceano. Então, foi isso que eu chamei a atenção. Aqui agora é a temperatura do ar pior, daquela primeira, né? Tá. A situação no oceano está pior do que na temperatura da atmosfera, né? Acima. Aí, gente, nós estamos falando, juntando tudo. Continente e oceano. É a medida em 2 metros acima da superfície. Vai para o próximo. Olha, aqui está a distribuição da temperatura. Então, vocês estão vendo a temperatura em cada cantinho do planeta. Olha como a faixa tropical e subtropical, né, está super vermelha. Nós estamos acima de 25 e 35 graus nessa faixa, né? Olha como é que está Brasil, África, olha a Austrália, gente, olha toda aquela parte ali da Ásia, né? No próximo Só registrando que essa é a imagem do dia 19 de novembro, de 2 dias atrás, né? Sim. É como o planeta estava 2 dias atrás. Exatamente, essa é a temperatura em cada cantinho. Então, quando a gente fala que a temperatura global está 2 graus acima, é a média em cada cantinho, né? Então, aqui nós vamos estar lá nos 35, 37, enquanto lá em cima nós vamos estar no menos 20. Quando a gente tira a média de tudo isso, deu 2 graus acima. E aqui, de novo, aquela coisa da anomalia. Tá, porque assim, por que é importante falar em anomalia?
Porque vem a pergunta, mas será que essa temperatura não é normal toda a época do ano? Quanto que está acima do normal? Esse é o sentido da gente tirar numa linha. Então, a gente pega a média, 30 anos de média num período no passado, que foi de 79 a 2000, e compara cada pedacinho do planeta com essa média, a média que tinha lá naquela época. Né? Então, você compara para um determinado grau, um grau por um grau. Por exemplo, no Brasil, você vai pegar essa média desse mesmo grau por um grau entre 79 e o ano 2000. Olha, vamos focar o Brasil? Não sei se você consegue dar um zoom no Brasil, Mauro, mas espera lá, antes de dar o zoom no Brasil, quem que está muito mais quente? A Antártica, lá em cima, olha, veja, a Antártida, Alasca, a gente está vendo ali Groenlândia, a gente está vendo uma série de países, Alasca, Canadá, entrando para os Estados Unidos, mas aquela é a região que as florestas queimaram incontrolavelmente, né? Aí nós estamos vendo na Rússia também uma mancha super quente, imagina, tudo quanto é geleira está derretendo, gente, né? Olha a Austrália, olha o sul da África, ali aquele pedaço ali do Oriente Médio, né? Então, assim, a Europa também está com uma mancha quente, mas olha o Brasil. O Brasil está com uma mancha sobre o Sudeste, né? Extremamente quente. Olha, se você pega aqui a escala de temperatura, chega até a 10 graus acima dessa média. Agora, observa o Rio Grande do Sul, está para o lado do azul. Vocês estão vendo? Enquanto mais ou menos do Pará para cima está muito mais quente, do Pará para baixo está mais frio. Né? Ali, Paraguai, Argentina. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo diferença de temperatura. Isso também muda os ciclos de chuva, chegada de tornado, sabe? Esses processos atmosféricos, porque nós estamos aumentando a diferença de temperatura de um canto para o outro, né? Então, assim, eu não sei se vocês conseguem dar zoom no Brasil, mas a ideia era a gente entender melhor essa mancha. E isso é o resultado da gente estar com a temperatura 2 graus acima. O problema é o seguinte, por que isso está acontecendo? Porque nós estamos... A nossa fonte de energia principal no mundo são combustíveis fósseis. Quando a gente fala fóssil, é porque ele estava lá embaixo, ele não fazia parte da atmosfera. Ele estava há milhões de anos, era uma matéria orgânica que estava abaixo do solo, sem contato com a atmosfera. Aí a gente vai, ou minera, né, com mineração, esse carvão, que é o que mais emite gás de efeito estufa, é a fonte número 1, né, de jogar CO2, metano na atmosfera, né? Em segundo lugar, o uso do petróleo, são as nossas fontes de energia básica. E em terceiro, a termoelétrica a gás metano fóssil, o vulgo gás natural, que o Brasil está fazendo um super giro. O Brasil está construindo uma termoelétrica atrás da outra de gás metano fóssil, que entrou na privatização da Eletrobras. Isso é um absurdo, com financiamento do BNDES. Né? Então, assim, o Brasil, ao invés de estar cada vez emitindo menos, está cada vez emitindo mais. Temos muito que comemorar na redução do desmatamento, mas nós estamos cada vez mais tendo energia elétrica vinda de combustível fóssil. O Bolsonaro, sabe, na canetada, montou montes de termoelétrica na Amazônia, sabe? Aqui pelo sul mesmo, a gente termoelétricas a gás metano fóssil. Então, assim, e a Petrobras cada vez produzindo mais petróleo, e o povo só pensa no dinheiro. Gente, essa é a desgraça da humanidade. Luciana, se eu entendi bem as suas aulas, esse mapa aqui mostra, a gente tem lá, nós já sabemos a Amazônia fritando por conta das correntes marítimas, mas aí o que nós temos é, lá em cima, lá embaixo, esse vermelhão, isso quer dizer, geleiras vão derreter.
Exato. Calor crescendo. As correntes marítimas estão parando, pelo que eu tenho lido. Então, as correntes marítimas, que são fundamentais para refrescar o planeta, estão parando por conta do derretimento das geleiras e elevação da temperatura. Então, a gente está diante de uma megas bombas nucleares climáticas estourando sobre o planeta. Isso vai dar ruim. Isso exato, já deu ruim. E quando se falava de até, aqui no Acordo de Paris, de segurar a elevação da temperatura da base para até 1,5, já era, e aparentemente não vai conseguir segurar nem nos 2, que era o topo, né? Que era o limite do Acordo de Paris. Já está se falando em 3 graus até 2030, e sabe lá o que será o planeta com 3 graus acima, né? Então, olha, o problema é o seguinte: a gente usando combustíveis fósseis e a gente está cada vez usando mais. Apesar de tudo que a gente sabe, não só a gente não está reduzindo, e a gente deveria estar reduzindo, a gente está aumentando. E qual é o problema de usar combustíveis fósseis? O problema são os gases, são chamados gases de efeito estufa, porque eles têm a capacidade de absorver essa energia na faixa do calor. Sabe quando você está no sol e você sente aquele calor? Essa é a energia infravermelha, uma energia na faixa do calor, né? A gente tem essa energia, esses gases, o dióxido de carbono, o metano, o N2O, que ele vem do uso de fertilizantes, né? Eles são capazes de absorver essa energia e segurar ela por aqui. O planeta Terra tem o efeito estufa. Graças ao efeito estufa, a nossa temperatura média dá a vida do jeito que ela é. Se não tivesse esses gases na atmosfera, a temperatura do planeta Terra seria menos 18 graus, a média. Mas veja, porque existe o efeito estufa, ao invés de ser menos 18, é mais 15, agora está mais 16, 17, né? Bateu 17. Então, por quê? Porque nós estamos aumentando esses gases que são capazes de segurar a energia na forma de calor na atmosfera, queimando combustíveis fósseis. Esse é o nosso maior problema. Qual o jeito de resolver o problema? Parar de usar combustíveis fósseis. Vocês estão vendo alguém parar? Vocês estão vendo alguém falar em reduzir? A gente vê a Alemanha muito à frente, tendo comprometimentos em redução, falando que vai acabar com o uso de petróleo na Alemanha em 2030, né? Cheio de compromissos, e o pessoal está indo para carro elétrico, para carro a hidrogênio verde, né? O dinheiro da pesquisa é colocado no sentido da necessidade de mudança. E é isso que a gente tanto critica na política dual do Ministério das Minas e Energias do governo Lula, que está botando investimento em extrair mais petróleo, em fazer pesquisa para pegar petróleo mais de baixo ainda do que no pré-sal, numa região riquíssima de vida, que é ali na foz do Rio Amazonas, uma região que faz uma absorção de carbono por metro quadrado maior do que a própria Amazônia, mas esse povo só vê cifra na frente. Esse povo só quer saber de dinheiro e a vida que se exploda, sabe? Assim, é revoltante. Não, e agora, uma ironia trágica, né? A próxima COP vai começar agora. A gente sabe onde vai ser a próxima COP, que em tese é para defender construir um novo modelo? Nos Emirados Árabes. É uma piada de mau gosto, entendeu? Não é, Ana? Pô. Não, você imagina o lobby da indústria petrolífera em plena COP, quer dizer, a COP é feita. É uma contradição em si. Imagina, gente, que agenda você vai ter nesse ambiente, né? Porque o anfitrião joga muito papel na agenda. Não é à toa que o presidente Lula quer trazer a COP para o Brasil e para a região amazônica, porque o anfitrião joga papel na pauta, nos acordos. Imagina o que vai sair dessa COP
de Dubai, viu? Eu estou bem curiosa para acompanhar, porque ali os interesses ali são em torno dos combustíveis fósseis, do petróleo, de como relativizar, né, o papel, algo que não dá mais para ser relativizado. Luciana, Não, e precisamos não tem encerrar a como conversa salvar o meio contigo. ambiente se você não reduzir o uso dos combustíveis fósseis. Né? Não tem política de preservação das florestas que se tem hoje, projetos de, sabe, enterrar carbono. Não adianta, gente. A gente tem que parar de usar combustível fóssil. E aí o Brasil, que é pobre, que investe pouquíssimo em ciência, põe uma Petrobras, que é uma puta empresa, tem um monte de dinheiro para fazer pesquisa, ao invés de fazer pesquisa em energia alternativa, vai continuar pesquisando para tirar petróleo mais de baixo, que o objetivo colocado hoje para a humanidade é parar de usar petróleo. Então, assim, por que nós não estamos botando todo esse investimento em energias alternativas, né? Em equipamentos, em resolver problemas das atuais que a gente tem, minimizar custo, minimizar impacto ambiental de cada alternativa que a gente tem hoje? Tem tanto para investir. Você sabe qual é a fonte de energia lá na Nova Zelândia, uma das principais? Eles usam a energia vulcânica, né, dos vapores, tal. Gente, tem assim uma abundância de coisa que se pode fazer, né? As ondas do oceano, tem tanta coisa que o pessoal descobre. Mas assim, descobre como? Investindo em pesquisa. Né? Isso mesmo. Gatti, você é fundamental para nós, fundamental para o país com suas pesquisas e para nós como você faz um papel aqui para nós relevantíssimo de divulgação científica, né? É disso que se trata, é isso que você faz com base nos seus estudos. E, como disse mais uma vez, Luciana Gatti é uma referência mundial no estudo de gases de efeito estufa na Amazônia, estava lá na Nova Zelândia, toda hora está sendo requisitada, então eu sou, né, todos nós aqui somos muito gratas e gratos por você disponibilizar seu tempo para vir aqui nos esclarecer ou nos escurecer ou nos trazer a verdadeira dimensão do que está acontecendo com o planeta. Obrigado, Luciano. Olha, Mauro, eu que agradeço muito a oportunidade de compartilhar com vocês o que a gente aprende, porque vocês não fazem ideia de como é desesperador você saber de tudo que você sabe e você assiste o mundo caminhando para o colapso. E, sabe, as pessoas não tentando nada. Então, por exemplo, né, sabendo de tudo isso, você sabe que um dos grandes problemas é a emissão de metano por lixo. Sabe uma coisa que cada um pode fazer? Produz menos lixo orgânico. Aquele restinho de alimento não cozido, vegetal, né? Você põe lá num vasinho, né? E vai menos para o lixo, vai gerar metano e você gera adubo, porque, gente, pensa na floresta, ninguém põe adubo na floresta. É a própria folhinha que cai, a árvore que morre, que é o adubo das demais. É o ciclo, né? Então, assim, se você não interfere com aquele vegetal, ele decompõe e ele vira adubo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Olha, eu escrevi, eu queria conversar depois. Isso. Eu mandei para a Rebeca, né? Tipo assim, o que a gente pode fazer para reduzir a temperatura do local onde a gente está na nossa casa, né? Eu fiz mais ou menos um... A Luciana nos mandou um artigo sobre isso, vai ser publicado daqui a pouco na Fórum, esse texto dela daqui a pouquinho como um artigo da Luciana com dicas práticas do que cada um de nós pode fazer para combater esse processo de liquidação da vida no planeta tal como ela existe. E deixa eu... Não, é isso aí. Deixa me ver aqui. Bom, é isso, né? Eu tinha posto aqui um banner, sumiu. Você pode ir neste... Tá aqui, ó. Essa é a emissão de combustível fóssil. ClimateReanalyzer.org. Eu tinha escrito aqui, sumiu. Você pode entrar lá
nesse site, e tudo isso que a Luciana está mostrando para nós aqui, você observa em tempo real, né, Luciana? Dia a dia. Vai saber o que está acontecendo com o planeta hoje. Você entra nesse site e fica sabendo. Podemos fazer um vídeo, Mauro, que fica aí ensinando o pessoal como navegar nesse site. Perfeito. Como fazer esse grafiquinho de anomalia, como interpretar ele, né? Porque são vários produtos que tem lá. Você fica meio perdido. Onde que eu acho aquela figura que a Luciana mostrou, né? Porque ele tem uma figura em cima e uma figura embaixo, e a figura embaixo pode ser a temperatura em cada cantinho ou a anomalia. Então, aí dá para a gente fazer um videozinho ensinando a mexer nesse site e as pessoas vão acompanhando. É isso aí. Na próxima encontro com a Luciana, ela vai dar uma aula de como a gente navegar pelo climatereanalyzer.org. Vale a pena. Se você quiser, já vai testando lá. Vale super a pena. Obrigado, Luciana. Ô, Mauro, eu vou estar em Brasília a partir de sexta-feira. Vamos ver se a gente se encontra. Vai ter aquele evento lá da Mídia Ninja. Vamos embora. Vamos nos encontrar. Vou estar aí até domingo. Vou na quinta-noite e vou estar aí até domingo. A Ana, a gente podia fazer alguma coisa de noite, né? Dar um abraço. Dá notícia quando você estiver aqui em Brasília, a gente se encontra, com certeza. Vamos sim. Vamos. Vai ser uma delícia ter um encontro em 3D. Exatamente. Ao vivo e a cor. Presencialmente. Beijo para todo mundo e obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu?